Olá! Hoje o Pelas Ruas da minha cidade está aqui no Teatro Álvaro de Carvalho, no coração da cidade, para conversar com um ator que há 46 anos ocupa os palcos dos nossos teatros e ele veio aqui para contar um pouquinho para a gente a história do teatro, do cinema, da arte em Florianópolis. Vamos lá? Vamos conversar com o Édio Nunes, que já está aqui esperando a gente. Vem. Olá! Oi, Cláudia. Tudo bom, querido? Bom te ver, tudo bom. Bem-vindo pelas ruas da minha cidade. Então. Ai, que gostoso. Aqui é teu habitat natural, né? Olha, e por muitos anos, já são vários, 46 algumas anos, décadas. né? Não eras nascida, hein? É, não era mesmo. Estava longe. Tava. Estavas em concepção ainda. Tava, não era projeto. É, 46 anos. O Brasil é que dizia, Valdir, 50 anos não são 5 dias. E o meu já são quase 50 anos, né? É. E tu atua ainda? Atuo, sim. Hoje é o que eu mais faço na minha vida, porque eu sou aposentado, né? Funcionário público aposentado, e hoje eu tenho assim tempo integral para fazer teatro, cinema, enfim. Pintando alguma coisa, eu estou na área. Ai, que delícia, né? E atualmente estou ensaiando para apresentar talvez em junho. Ai, que legal. Aqui no Ensaiando o nosso quê? Pode falar alguma coisa já? Ah, claro. Por sinal, é uma reapresentação, né? A gente apresentou um projeto em final de 2006. O Grupo Armação, o grupo que eu pertenço, né, que eu sou um dos fundadores, junto com o Dromedário Loquaz, que hoje é dirigido pela Sulanger. Então, nós concebemos um espetáculo composto de uma comédia, Sonho de uma Noite de Velório, de um autor carioca, Odir Ramos da Costa, e um texto da própria Sulanger, Jardim das Delícias, que é um drama. Então, a gente apresentou quinzenalmente um e outro, fomos alternando. E foi ali, nos fundos do Teatro Armação, que a gente tem ali um espaço contíguo com o Círculo Ítalo Brasileiro, só que agora o Círculo separou, colocou um muro ali separando os terrenos, então não dá mais para a gente apresentar ali fora. Então nós estamos readequando para dentro da nossa casa, a gente tem um teatrinho ali para 40 espectadores, então passa a ser um novo espetáculo, né? Tem toda uma outra concepção, mas estamos ensaiando e acredito que em junho a gente deve estar estreando. Né? Quanto tempo tem o teatro do Grupo Armação? Pois então, o grupo tem uma história de 2 datas que a gente considera. Na realidade é assim, o Grupo Armação, ele surgiu em 1900, o nome, né? O nome e a atuação do Grupo Armação, em 1972. Um texto de um autor catarinense, Romário Borelli, de Joaçaba, na região de Joaçaba, não é bem de Joaçaba ele não. Ele fazia teatro profissional no Rio, era autor também, fazia direção musical de espetáculos no eixo Rio-São Paulo, trabalhou com oficina, com opinião. E o Romário tinha esse texto contestado. E aí resolveu montar aqui em Florianópolis, sob a direção do Augusto Newton de Souza. Na época tinha tido um festival de teatro em Lages, um festival amador de teatro, e assim eles foram retirados, pinçados, os melhores atores e atrizes daquele festival, e foi desenvolvida então a montagem que era como objetivo a criação de uma companhia profissional de teatro em Santa Catarina. Mas isso, tu vê bem, nos anos 70, início dos anos 70, era uma coisa bem difícil, para não dizer impossível. Mas o espetáculo foi montado com o nome Grupo Armação. O espetáculo artisticamente foi fantástico, teve sucesso total, mas a tentativa de profissionalização, essa aí, não deu certo. Acabou por ali. E nós que eu digo, porque eu não estava nesse movimento de 72 do contestado, mas eu já fazia desde 62. A gente fazia Zeu, Ademir, enfim, a gente vinha de outros movimentos. E aí resolvemos criar, em 74, um grupo para nós.
já que a gente tinha feito teatro no Sesc, teatro no SESI, teatro no Clube 6 de Janeiro, enfim, na universidade, mas cada dirigente tem uma visão diferente. Então, alguém apoiava o teatro, chegava, mudava o dirigente da instituição, não, agora eu quero apoiar esporte ou sei lá o quê, e o teatro ficava relegado. Aí, bom, nessa ótica, vamos criar então um grupo para nós. Resolvemos criá-lo e que nome vamos botar? Olha, por que não o Grupo Armação, que em 72 montou o Contestado? Aí falamos com o Augusto tinha viajado para o exterior, mas estava de volta, aí liguei para o Romário, não, pode usar o nome, não tem problema. Aí recriamos o Grupo Armação. Nós estávamos apresentando uma peça, Está Lá Fora um Inspetor, com a tutela do Clube 6 de Janeiro. Mas quando reapresentamos, já o fizemos como Grupo Armação. Mas ele foi constituído legalmente como pessoa jurídica em 11 de agosto de 75. Então, por isso que eu digo, tem 72 com a armação, com o contestado, mas tem 75 que é a pessoa jurídica, né, a instituição. Mas nós consideramos, na realidade, 72, que é o primeiro marco, é o Grupo Armação Contestado. Tanto que 30 anos depois, quando a gente quis festejar os 30 anos, nós o fizemos partindo de 72 e também apresentando o contestado, mas não o do Romário. Aí um texto do Antônio Cunha, mas com a mesma temática, né? E os fundadores, e o seu Valdir Brasil estava junto? Não, o Brasil já vem em 75. O Brasil naquela época, ele estava assim, um pouco parado. Ah, é? Um pouco parado. Aí nós fomos apresentar um trabalho chamado Caminho de Volta, com a direção também do Augusto, que tinha sido o primeiro diretor lá do Contestado do Romário. Nós fomos apresentar o Caminho de Volta, que, se não me engano, foi até uma sugestão da Vera Colasso, esse texto. Ela tinha visto São Paulo e nos sugeriu. E nós fizemos uma retomada de um espaço, na época, que estava também no ostracismo, que é ali do lado da Casa do Governador, existia, à época, o Abrigo de Menores e depois o Educandário 25 de Novembro. E tinha ali um teatrinho, uma capacidade assim, de umas 120 pessoas, mas que estava abandonado. Nós fomos lá, retomamos, pegamos apoio de algumas instituições e recriamos o teatro. E montamos ali o Caminho de Volta. Foi quando entrou o Brasil. A gente estava ensaiando e o Brasil não estava. Mas aí um dos atores lá teve um problema com a direção, com o Augusto. O Augusto disse, olha, tem aí o Valdir Brasil. Aí fomos lá, eu, Ademir, o Zé Carlos, Zeula, fomos falar com ele. Aí ele se integrou e aí veio com tudo, né? Entrou com tudo, entrou rachando. Aí ele passou a fazer o personagem que eu fazia no início dos ensaios e eu substituí aquele que tinha saído. Quantos teatros a gente tem em Florianópolis? De todos, tu tem ideia? Dos grandes, dos pequenos? Bom, nós temos aqui o Álvaro de Carvalho, essa casa que é fantástica, né? Temos o espaço lá do SIC, que hoje é denominado Ademir Rosa. Temos a nossa casa, temos o Teatro da Universidade, Teatro Bardal, nós temos aqui temos a Ubro aqui também dentro do espaço aqui do centro. São José nós temos Adolfo Melo, né, dentro E temos assim alguns espaços que não são explorados, mas aqui na Igreja Presbiteriana tem um teatrinho ali pequeno, eu já ensaiei ali. Enfim, deve ter outros espaços que a gente esteja esquecendo. Mas... É mais fácil fazer teatro hoje ou lá quando começou tu acha que era mais fácil? Olha, as dificuldades sempre são as mesmas. Sempre são as mesmas. Hoje nós temos uma vantagem, entre aspas, das leis oficiais de incentivo. À época nós não tínhamos. Mas também eu me reporto, assim, eu me lembro que se fazia continuamente. Nós não tínhamos apoio financeiro, mas de uma maneira ou de outra, a gente sempre conseguia alguns determinados apoios, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de captação, mas também não é fácil, né? Às vezes tu consegue a autorização legal, mas tu sai a campo para captar e é uma dificuldade muito grande. Né? E é difícil viver do teatro, é complicado. A grande vantagem naquela época é que, na realidade, nós éramos amadores mesmo, né? Amadores no sentido total do termo, né? Não se tinha nenhum objetivo de remuneração, ninguém era remunerado. E tanto seja a parte técnica, quanto atores, direção, todos nós fazíamos sem a preocupação da remuneração. O que, na realidade, era uma visão distorcida, né? É um trabalho, eu acho que ele tem que ser remunerado mesmo, sempre, cada vez mais.
Então hoje, assim, eu me surpreendo, e favoravelmente, de ver que já tem companheiros que estão vivendo, né, dessa atividade. Coisa que eu nunca pensei na minha vida, absolutamente. E nós podemos formar bons atores? Eu acho que nós temos bons atores, temos. Então, a gente está formando bons atores? Vê, Cláudia, que tudo, claro, depende basicamente do talento maior ou menor que cada um já tenha, isso eu acho que em qualquer atividade humana, né? Mas à época nós não tínhamos as academias, nós não tínhamos cursos, mas nós temos assim exemplos de atores maravilhosos. O Valdir Brasil é um exemplo de uma pessoa que fazia única e exclusivamente por intuição e o fazia muito bem feito, né? Mas hoje, com a formação técnica que as academias estão proporcionando, os cursos de artes cênicas, eu acho que cada vez mais vai se desenvolvendo para a criação de atores e atrizes de excelente qualidade. Hoje nós temos trabalhos aqui de Santa Catarina que estão rolando o mundo, né? A gente vê as meninas do pé, como é o pé, esqueci o nome da companhia, Pé do Vento, né? A Andréia e a Padilha. A Andréia Padilha e a outra menina. A Vandeca. O pessoal ali do Júlio, do Nazareno, eles estão, enfim, com uma abertura de espaço nacional e internacionalmente. Isso é uma demonstração da qualidade, né, do valor, do talento. Vem muita gente de fora para cá e tudo isso vai somando, né, vai integrando, vem talentos de fora para cá que vão também dando apoio. Eu acho que nós estamos num caminho muito bom. Temos umas boas perspectivas de futuro. Tu lembras da primeira peça que tu fez? Lembro sim. Tem uma situação assim, a minha entrada no teatro não tem muito charme, não. Na realidade, na época, assim, eu tinha 18 anos, eu era jogador de futebol de salão. É uma paixão que eu tenho, esporte, né? Uma outra paixão. E eu era jogador eu era calouro da Faculdade de Direito, eu era jogador da equipe, né, da seleção lá da Faculdade de Direito. E de repente eu sou abordado por um companheiro que diz assim: escuta, tu não quer fazer teatro? Nós estamos ensaiando o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Bom, então veja bem, 1962, fazer teatro numa cidade provinciana como Florianópolis, que era agressivo, né? O cara está me achando com cara de viado? O que é? Porra, eu sou atleta, bicho. Aí ele assim: não, mas olha ali, ó, fulano. Tem mais 5 da minha turma, ou 6 que faziam. Eu disse: pô, mas peraí, se a coisa é assim, não é bem o que eu estou pensando, né? Aí fui encarar e fiz. Eu fiz o segundo cangaceiro na peça. Ai, que legal. Eu tinha 1, 2 falas, mas foi uma montagem muito boa. Era o antigo TUSC, Teatro Universitário de Santa Catarina. Direção da Odília Carreirão Ortiga, uma das pessoas mais competentes que eu conheci para fazer teatro aqui, para dirigir. Até então, tu não tinha nenhuma... Que eu me lembre, eu tinha assistido uma peça de teatro. Que foi no antigo Clube 12, ficava ali na rua Tiradentes, ali baixo, ali. Abaixo da rua Tiradentes. Fernando Machado? Não, Fernando Machado, aqui em cima. João Pinto, do Clube 12 ali. E era o próprio Teatro Universitário de Santa Catarina, o TUSC, que apresentou uma peça do Machado de Assis, alguma coisa assim como Não Consultes Médico. E por que eu fui ver aquela peça também eu não sei, porque eu nem era associado do clube. Mas eu sei que eu assisti. É a única lembrança que eu tinha, assim, de teatro. Agora, tinha uma relação, porque eu tenho uns primos, 4 irmãos, que eram radialistas e também faziam teatro. Então, eu tinha essa relação de acompanhá-los. 2 das minhas primas moraram lá na minha casa, uma época, enfim. Então, eu tinha essa relação com eles, assim, mais do rádio-teatro. E sim, eles faziam radionovela, né? Sim, radionovela. E a minha mãe era daquelas que acompanhava fielmente, né? E a gente ouvia junto, acompanhava. Então, essa era a minha relação mais direta. Agora, com o palco em si, eu tive experiência de cantor, né? Cantor. Com 3 anos de idade, eu fui trazido pela prima Nívia, uma das irmãs desse radialista. Foi aqui, no Álvaro de Carvalho. Naquela época era chamado, acho que era Cine Teatro Odeon, alguma coisa. Era aniversário da Rádio Guarujá. E eu, sob direção da minha mãe, vim cantar uma música que anos depois a Elis Regina fez sucesso com ela. É com esse que eu vou tomar até cair no chão. Tu cantou isso com 3 anos? Com 3 anos de idade. Tu vê quantos anos tem essa música, né? Mas não tinha ensaio, nada. Mas tinha o regional. Mas uma criança de 3 anos canta essa música tão difícil. Tu vê que loucura, né? Tu vê que loucura, né? Mas não tinha ensaio, nada. Tinha o regional. Mas Tu vê que loucura, né?
E era na época dos regionais, né? Era o regional do Zequinha. Mas não teve ensaio, chega na hora e tem que cantar. O velho Assi Cabral teve, que ainda hoje está vivo, o Assi era o apresentador. Então eu fiquei ali 3 anos. Aí, na primeira lançada da música, eu quis cantar, eles, calma, calma. Aí eles ficavam me segurando, agora, vai, aí lá fui eu. Claro que eu ganhei, né, 3 anos. Aí depois nós constituímos um trio, eu e meus 2 irmãos mais velhos. Opa! Aí na época tinha um conjunto chamado 4 Ases e um Coringa, um conjunto vocal. Era assim o precursor dos cariocas, depois do MPB4. Então nós fazíamos o trio, eram só homens, né, no conjunto. Então eu e meus 2 irmãos cantávamos, também a minha mãe que ensaiava. Aí a gente virou atração do programa. Ai, que legal. E eu que pagava o mico. Vai pro trono, vai. Aí eu pro trono. Eu sentado. Programa rolando e eu lá sentado. Era o menor. Mas a paixão tua foi pelo teatro, não pela música? Não, então. não. Não quis Até seguir porque não nada tem na qualidade música. musical, É? não. Tem uma filha que cantou, mas eu não. Não. Aí eu fiz até os meus 10 anos, sei lá, 8, 10 anos. A gente cantou e depois parou. Não era praia, não era. Quantas Essa peças? é tua. Quantas peças? Ai, Cláudia, algumas dezenas. Algumas dezenas, né? É porque também 46 anos fazendo, né? Bastante, né? É bastante. Rolou muita coisa. Vários grupos eu participei do Teatro Universitário, do SESC, do SESI, criamos o grupo dos Clubes 6 de Janeiro, o Grupo Armação, e eu fiz também com Dromedário, com o Grupo A, mas na realidade a minha casa é o Grupo Armação. Tu acha que antigamente tinha mais público o teatro? Hoje as pessoas estão... Não. Porque eu sempre ouço, assim, por parte dos atores, os músicos também têm alguma Sim. reclamação, De sobretudo hoje, os músicos os músicos da terra. Mas me parece que as pessoas aqui não têm muito hábito de ir ao teatro. Olha, eu acho relativo, porque de 62 para cá, quando eu comecei, a gente teve sucessos e teve também muitos insucessos, já naquela época também. Então, o público não sei, pega, não pega, tu divulgou bem, não divulgou bem, tem qualidade ou não tem, também tem isso, né? Às vezes a gente faz, e uma coisa assim que marca muito, não diga assim, o grupo Armação, o grupo de pessoas com quem eu sempre trabalhei, é que a gente sempre fez trabalho com muita honestidade, muita seriedade, né? Mas nem sempre a gente identificou na época certa, o momento certo, o que o público está querendo, né? Muitas vezes, assim, e até porque nós constituímos um grupo, tu vê, nós somos de 72, 75 e tal, mas até hoje daquele grupo estamos eu, a Zeula, o Chico Denez, o Zé Carlos, a Zeula, enfim. E a gente por muito tempo éramos um grupo de amigos que tínhamos uma certa qualidade para fazer, né, o trabalho. O Brasil estava inserido, óbvio, eu não falei nele que ele já não está mais. E a gente escolhia muitos trabalhos em função assim, bom, tem papel para mim? Tem papel para ti? Então vamos fazer. E às vezes não era aquilo que o público estava querendo, né, naquele momento. Né? Então a gente teve algumas felicidades e infelicidades assim, em termos de receptividade. Mas eu acho que o processo de público é o mesmo de sempre. Eu acho que é o mesmo de sempre. Eu até não diria que hoje não temos uma presença boa de público, não. Né? Eu acho que o teatro local tem tido uma resposta, no mínimo, regular. Agora, o que falta na realidade é uma constância de apresentações, né? As pautas dos teatros elas são restritas até, exatamente uma das perguntas iniciais que tu me fizesse, o número de casas que nós temos aqui. Nós temos um número razoavelmente reduzido. Então, tu não consegue desenvolver temporada. Numa casa como o SIC, olha lá, no máximo tu podes conseguir um final de semana, 2 é uma surpresa tu conseguires, né? Então tu leva uma sexta, sábado e domingo e acabou, né? Quem viu, viu, quem não viu, às vezes não vê mais. Até por isso que hoje nós temos uma preocupação, nós quando eu falo Grupo Armação, de desenvolver trabalhos menores ali para a nossa casa, porque pelo menos a gente mantém uma temporada longa, né? Porque ali são 40 espectadores, então nós temos uma condição de manter e temos uma pauta própria que nos permite isso, né? Mas às vezes é frustrante, porque tu tens público, tu tens possibilidade e tu não tens espaço para apresentar.
Exatamente. Aliás, eu acho que é mais ou menos o mesmo problema das outras áreas, outras da áreas, música né, que também. depende, né? O cinema faz umas produções bacanas pra caramba, e aí depois de prontas, aonde que vão, aonde não que tem passam, como vender né? o produto, né? Não tem. Vende, né? Aí tá, fica com o rolinho embaixo do braço e apresentar onde, para quê? Fica dependendo de festival. É de uma lembrança boa, assim, engraçada. Engraçada. De palco. Tem uma que eu acho ótima, do Ademir, eu sempre gosto de contar. Foi um trabalho lá nesse teatrinho que eu falei, lá no antigo Educandário 25 de novembro. A gente estava ensaiando um Grito Parado no Ar, do Guarnieri. Guarnieri, Boal e Edu Lobo. E o Ademir, ele sempre teve uma ligação muito forte com o movimento político de esquerda, né? Ele teve alguns amigos presos naquelas operações aqui da Polícia Política Brasileira. Era na época ainda da ditadura, foi em 70, isso deve ter sido 78, por aí. E nós tínhamos que fazer o ensaio, o famigerado ensaio para censura. Só que a coisa era colocada de uma maneira tão violenta que era assim, tu tinha que ir na casa do censor buscá-lo, sabe? Ele marcava tal hora, em tal lugar, vai lá me buscar e me trazer. E o censor, sem nenhum desrespeito à atividade, era assim, às vezes era um motorista da Polícia Federal, era o escriturário, não era um cara assim com uma preparação, sabe, literária, teatral, não. Era alguém que chegava lá, levava um texto na mão e acompanhava e tá. E o personagem do Ademir falava muito porra, mas aquilo já era dentro da própria linha do personagem, tanto que uma hora que ele brincava com isso, ele falava borra e dizia assim, eu falei borra, ora porra, de tanto que ele falava, né? Então aquilo tinha sido cortado pela censura, a expressão não podia ser usada, então ele já tinha que se policiar para não falar. Independente disso, tinha esse lado político dele, né, que ele soube de amigos que tinham sido presos, que tiveram os livros, sabe, levados, queimados, enfim. Aí começamos a ensaiar. Cada vez que ele saía de cena, ele dizia assim, né, durante a apresentação, pô, o cara está só olhando para mim, eu acho que o cara está me reconhecendo. E depois, já disse, o Ademir era muito cagão, sabe? Ele disse, calma, cara, tá nada, ele está olhando para ti porque tu estás bom em cena. Aí foi, rolou. Quando terminou o ensaio, e na realidade aí eu passei a perceber que o cara não tirava o olho dele. Aí terminou o ensaio, o cara assim para ele, eu te conheço. Aí o Ademir, puta, agora? Me conhece? Conhece? Tu não joga futebol? Aí o Ademir assim, jogo. Ele gostava muito de futebol. Tu não fizesse um gol ali no Corinthians do Pantanal, do meio do campo? Aí o Ademir fez, porra, eu estava te conhecendo, cara. Ele morrendo de medo. Ele morrendo de rir, eu digo, pô, aí ele se sentiu, né? Eu sou o cara, né? E o esporte na tua vida? O esporte foi muito marcante, até hoje, né? Até hoje eu sou muito ligado em futebol. Mas o meu esporte mesmo que eu pratiquei, assim, hoje é futsal, né? Na época era futebol de salão. Eu fui jogador profissional, na época não era um profissional remunerado, mas era o jogador que a gente chamava federado, né? Era afiliado às federações e disputava os campeonatos oficiais. Eu joguei aqui em 4 clubes na época, nenhum deles existe mais, sendo que o clube mais forte assim que eu participei foi o então Clube do Cupido. O Clube do Cupido foi assim que estará fazendo 50 anos ano que vem. Foi um movimento... Não existe, mas eu digo assim, o fato, né? A criação dele é 50 anos. Foi um movimento assim de garotos aqui, de Florianópolis, que criou um departamento de basquete. Mas eles só disputaram as categorias infantil e juvenil. E ganharam uma série de títulos, foram campeões estaduais e acabou. E nós vínhamos, o meu grupo vinha jogando assim, sabe, uma temporada numa equipe, outra hora, até que fomos para um clube que existia aqui, Clube Social Paineiras, que era aqui próximo, aqui do Álvaro de Carvalho. Era um clube só de solteiros, na época era uma coisa assim muito avançada. Mas também não conseguia dar o apoio que a gente precisava, material, né, para desenvolver a atividade. Aí também resolvemos criar um clube para nós. Vamos pegar o Clube do Cupido, que já é uma instituição organizada, está afastado da federação, mas ainda existe direito. Aí criamos o Clube do Cupido. Foi um período até que eu me afastei um pouco do teatro. Nós existimos como futebol de salão de 69 até o iniciozinho de 75. Mas nesse período nós fomos campeões da cidade 2 vezes, 3 vezes, fomos 2 vezes campeões do estado, disputamos Copa do Brasil, que era a grande competição nacional da época, né? E aí parei. Eu fui da Federação de Futebol de Salão também um período, mas aí parei. E agora eu sou
acompanhador, assim, contínuo de futebol, né? Sou torcedor Avaí ou ferrenho, Figueirense? torcedor ferrenho do Avaí, ferrenho. Fui conselheiro, não sou mais, agora eu saí do conselho, mas eu fui conselheiro do Avaí durante 30 anos, sei lá. Fui secretário do conselho, ajudei a elaborar estatuto, enfim. Então, é o meu time de coração. E esse Avaí faz coisa, né? Faz coisa, né? Tu acha que ele vai demorar muito para dar uma alegria, não? Eu sou daqueles torcedores otimistas, né? Eu sempre acredito. Se ele está perdendo de 5-0, falta 5 minutos, eu digo, pô, tá um golzinho por minuto, dá tempo de empatar, né? Eu sou assim Eu sou também. assim, eu fico até o fim. Me diz uma coisa, nascido na antiga Rua Itajaí, nem sabia que tinha existido uma Rua Pois é, Itajaí. Rua Itajaí. Aqui no centro? Sabe ali a Rua Ferreira Lima? Sabe situar onde é o Ipo, no sei, centro? Sei. Aquela rua em frente ao Ipo que liga a Mauro Ramos, é uma transversal que sobe dali e vai sair lá na Vitor Conder. Está aí situando, não? Vitor Conder é onde tem aquele, não sei o que do Queires, ali, centro Queires. Queires tinha uma loja ali. Tem uma igreja católica que vai sair no ponto redondo, ali no Banco Redondo. Tá. Ela sai lá da Ferreira Lima e vai até ali. Só que na minha época não tinha saída, era uma rua sem saída. Eu nasci ali, na Rua Itajaí. Hoje é ali foi a família Filgra, família Amante. O Luiz Henrique, o governador, na época era o Ferri, criou-se ali também, era meu vizinho. Então, hoje é a Rua Frei Evaristo. Mas dali eu saí com 8 anos, fui para a Rua Crispi Mira, que era uma quadra depois. Né? E de lá para cá, tu acha que a cidade melhorou? Ou não? Ô, Cláudio, eu não sou saudosista, não. Eu acho que tudo tem o seu momento, tem o seu tempo. Né? Era muito gostoso. Era muito gostoso. Mas a gente sabe que é um processo natural, né, da vida. As coisas mudam, nós mudamos, a cidade muda. Não dá para tu conter aquele número de habitantes, vai explodindo. É claro que vai criando problemas que nós não tínhamos, né? Hoje a cidade está caótica. Tu acabaste de chegar, eu acabei de chegar, o outro acabou de chegar e levou 30, 40, uma hora para estacionar carro. E